Hoje eu estou aqui em casa com Marcela McGowan. Ela é ginecologista, obstetra, mas ela é uma grande especialista, eu acho que na psique feminina, né, na alma feminina, e ela é uma das vozes mais interessantes do país quando o assunto é sexualidade feminina. Um assunto muito interessante. E por isso, Marcela, muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui em casa hoje. Marcela ficou conhecida por uma passagem pelo BBB em 2020, 2020. mas o que me interessa aqui é uma outra coisa, é um outro olhar, esse olhar sensível e direto, que ela fala sobre prazer, sobre liberdade, sobre culpa, temas que para muita gente ainda é tabu. Ainda é tabu para muita gente? Muito, ainda é muito tabu, Joyce. A gente, eu falo que eu vivo na minha bolha e mesmo assim eu fico chocada quando eu falo qualquer coisa, as pessoas ainda se surpreendem, assim, ainda tem muita questão, muito tabu, muito medo de falar de sexo, muita resistência com ouvir sobre o assunto, né, de maneira mais honesta, assim, as pessoas têm ali algumas coisas que é permitido falar, mas a maioria, quando a gente trata com honestidade, assim, ainda choca muito as pessoas. Engraçado, né? Trata com honestidade e choca. Sim. Marcela, você escolheu cuidar de corpos femininos, né? Desde quando? Quer dizer, como que você foi parar nesse lugar? Foi curiosidade? Foi rebeldia? Ou você acha que foi vocação mesmo? Então, eu acho que eu não era tão consciente do meu chamado quando eu comecei. Eu escolhi ginecologia, na verdade, porque eu queria uma área que misturasse consultório e cirurgia. E a ginecologia tem muito desses dois universos. Aí você já tinha escolhido ser médica. Já era médica, né? Já estava na faculdade, entrei na medicina, sempre quis ser médica, desde criança falava para minha mãe que queria ser médica. Esse aí eu acho que foi uma vocação mesmo, porque não tem explicação da onde vinha essa vontade. E aí, quando eu entrei em medicina, eu entrei querendo inicialmente psiquiatria, outras áreas, e aí, dentro da formação, eu fui me encantando um pouco por ginecologia. Só que eu ainda não era apaixonada, eu ainda não entendia a dimensão que tem, né, dentro de trabalhar com mulheres, O enfim, feminino. em geral, assim. Então, foi fazendo ginecologia que meu olhar foi se abrindo, sabe? Eu já estava fazendo ali, quando eu comecei a entender mais sobre feminismo, sobre gênero, né? Então eu comecei a entender que o que eu fazia era muito mais do que só cuidar ali de uma questão física, né? É um trabalho que envolvia muitas opressões, envolvia quebrar muitos tabus, até mesmo dentro da área de cuidado ainda é um tabu muito grande, né, para as mulheres. Pessoas com vulva no geral, mas né, a gente falando Sim. aqui de mulheres cis, assim, que é a maior parte da população que a ginecologia atende. Mas aí eu comecei a me apaixonar. Eu fui entendendo ali, eu conheci o movimento de humanização do parto, e esse é um movimento muito sensível que traz muito esse olhar sobre opressão, sobre Você tem filhos? protagonismo. Eu não tenho filhos, não tive filhos, até o momento, pelo menos. Você vai querer ter? É um ponto de interrogação na minha vida. É um ponto de interrogação. Eu tenho mais vontade de gestar e parir, né, que é o que eu vivi muitas vezes, mas eu sou uma pessoa muito, gosto muito da minha liberdade, assim. Então esse é um ponto que eu fico pensando se eu realmente quero, sabe? Se eu tô pronta para esse Você está casada no cuidado. momento? Hoje eu sou casada com uma mulher, Sim. né? Então, assim, a gente vai casar oficialmente, mas morando juntos somos praticamente casados ali. Sim, claro. E temos essa discussão com frequência, assim, sabe? Será que é algo que a gente realmente quer? Será que é algo que não é uma certeza na minha vida? Nem que sim, nem que não. Então, por enquanto é não. Acho que enquanto não é uma certeza, a resposta é não, né? Sim, sim. Muitas mulheres, assim, da sua faixa etária, da sua posição, profissional e social, se questionam muito hoje em dia, né, coisa que antigamente ninguém nem questionava. As pessoas iam tendo filhos, né. Maternidade, ela não é algo fácil. Hoje em dia a gente pode falar disso e a gente ouve as pessoas falarem, então eu acho que trouxe uma consciência do, cara, será que eu quero isso pra minha vida, né? Porque às vezes não é exatamente o que eu quero, não é exatamente o tipo de conquista que eu quero ter, o tipo de história que eu quero viver. É bom que a gente possa ter esse questionamento hoje, porque eu acho que filho com certeza deve ser um prazer maravilhoso, mas uma Mas um responsabilidade muito trampo grande. enorme. Exato, uma mudança de vida muito grande. Eu acho que é legal que as mulheres possam se enxergar, assim, eu posso me enxergar sendo útil em muitas outras coisas além da maternidade, né? Eu acho que nós podemos ser úteis e Claro, hoje crescer em e, dia, enfim, muitas o coisas. mundo é das mulheres. Com certeza. Marcela, quando você ainda você não é você me falou que você não é mais você não trabalha mais em consultório, você não está exercendo a sua profissão de ginecologista e obstetra, mas quando você exercia ainda, as mulheres tinham essa consciência que você está demonstrando agora em relação a ter filhos? Eu acho que foi começando a surgir, a gente já vê algumas, hoje em dia eu acho que tem muito mais, as redes sociais, né, e a amplificação do acesso nas redes traz essa discussão de uma maneira mais natural,
Mas ainda não, ainda muitas mulheres vão na onda, né, de achar que tem que No ter automático. no automático, de que tem que ter filho, né, enfim, de achar que todo mundo tem que ter esse destino de maternar. Mas quando eu comecei, né, ativamente trabalhar ali em 2016, que eu estava mais nos consultórios, assim, na verdade, desde que eu me formei, né, então assim, desde 2013, que eu já estava mais ativamente ali, eu já vi mudanças grandes, mas hoje eu vejo muito mais, essa discussão ser Sim. muito mais. Então, eu vi também as mulheres ficando cada vez grávidas mais tarde, né? Elas começando a adiar a maternidade para realmente ter outras conquistas, ter outro momento antes. E para pensar mais também, né. O prazer ainda é bas bastante situações cercado de culpa. Uhum. Por que ainda é tão difícil para as pessoas falar de prazer? Eu acho que a gente tem dificuldade de falar de prazer em geral, assim, não só o Não só no sexual, sexo. né? As mulheres em si têm muita dificuldade com o prazer, né? A gente tem muito essa coisa de se doar ou de estar sobrecarregado o tempo todo e todo momento de espaço de prazer, de lazer, vem quase com culpa. Então, eu acho que já é um lugar difícil. E o sexual é muito mais, porque o sexo é um grande tabu social. Ainda. Ainda é. E aí, quando a gente fala de sexo pra gente falar de doença ou de reprodução, as pessoas Tudo até bem, né. aceitam. Mas se for pra gente falar de desfrutar daquele momento, ainda vem uma culpa muito grande, né. A gente tem um movimento histórico que levou pra isso, né, na culpa, principalmente do Da prazer liberação feminina, feminina, né. muito histórico. Então, muitos homens no poder dominando essa narrativa centenas de anos, né. Então, os filósofos, estudiosos eram homens. Então, essa narrativa ficou na mão deles durante muito tempo e o prazer feminino foi tratado como algo que não importava ali ou que era mal visto. A mulher que realmente tinha sexo para prazer, ela não era muito bem vista. E quem te inspirou nessa jornada? De construção do prazer. É. Então, eu tenho um irmão que é um homem trans, e ele foi uma das pessoas que foi um dos primeiros movimentos de eu começar a questionar sobre sexualidade, gênero, de abrir meu olhar. E aí eu vim estudar. Eu vim fazer USP aqui em São Paulo, que era um dos únicos cursos que existiam na época sobre sexualidade. Uhum. E tive uma grande profissional, a Carmita Ábido, que é maravilhosa. Ela foi uma das A professora profissionais Carmita, maravilhosa. que a Carmita sempre foi, ela é uma mulher muito à frente do tempo dela, sempre foi, né? E ela sempre teve discursos muito empoderadores e poderosos sobre o prazer feminino. E aí, eu escutando a Carmita falar em congressos, nas aulas, ela foi me encantando muito. Eu falei, gente, eu preciso conseguir reproduzir um pouco disso para as mulheres que me cercam. Então, ela foi uma das minhas inspirações. Meu irmão foi uma grande inspiração. E as próprias mulheres, eu acho, com quem eu trabalhei ali na ginecologia, foram grandes inspirações, porque ver a dificuldade delas ali, o quanto qualquer informação muda essa relação, já me ajudava muito a querer seguir. Como você se reconhece como profissional hoje em dia? Qual é, você falou que você não está agora no consultório, qual é a sua qual é a profissão da doutora Marcela? Eu brinco que eu sou genital influencer, né? Ah, gostei, genital influencer. É, eu tô nas redes para levar essa influência sobre saúde feminina, saúde íntima, saúde sexual. Checas influencer. Cheque influencer. Eu acho que eu acho que hoje eu sou uma comunicadora ainda dentro da área da saúde, a medicina nunca vai sair de mim, né? Então eu faço muita questão de estudar, de me atualizar para não ficar obsoleta, né, nesse tema. Mas acho que hoje eu sou uma grande comunicadora dentro da área de saúde. Muitas mulheres foram ensinadas, né, a gente está falando de tempos atrás, a não sentir, né, mas a performar às vezes, né. Na sua vida, o que que aparecia mais? Culpa ou medo ou desconhecimento? Eu acho que desinformação e culpa são as principais, assim. O medo vem da culpa, né? Eu acho que ele Sim. vem mais desse lugar. Mas, assim, desinformação muito. Quando eu comecei a atuar na sexualidade, as queixas eram até um pouco diferentes das que são hoje. A gente tinha muita queixa em relação ao orgasmo, por exemplo. As mulheres não sabiam o que era o clitóris, onde ficava, como que anatomicamente elas podiam se estimular. Então, eu vi que essa era a queixa Mas elas sabiam o principal. que era orgasmo? Poucas. É, porque tem muita mulher que não atinge o orgasmo nunca, Poucas. Muitas chegavam no consultório com: "Eu nunca tive, eu não sei se eu já tive, como é que tem". não Então, sabe como é. essa era a queixa principal. Hoje eu acho que as redes, de novo, né, se passaram aí desde que eu comecei a trabalhar, nossa, eu faço essa conta, eu fico um pouco chocada, mas desde que eu comecei a trabalhar com sexualidade já tem uns 10 anos. E nesses 10 anos as queixas foram mudando porque as redes sociais começaram a trazer um pouco mais de informação. Então hoje muitas mulheres já sabem onde é o clitóris, como estimula, sabem o que é orgasmo, e vem outras queixas. Vem a queixa do desejo. Para mim hoje eu acho que é a protagonista. Como que elas chegam com essa queixa? Elas chegam com uma dificuldade de ter desejo dentro das relações, principalmente relações heterossexuais a longo prazo, assim, com esse impacto na libido mesmo.
Então, o que eu acho que aconteceu elas têm mais conhecimento, melhorou um pouco o conhecimento. Você falou nas heterossexuais, por quê? Nas relações homossexuais femininas não tem, depois de um certo tempo, essa essa esse marasmo, sei lá o nome? Tem também, mas eu percebo que a queixa é mais frequente em casais heterossexuais, e é um pouco pela dinâmica do sexo. Então, eu percebi que elas evoluíram um pouco na questão do orgasmo, mas ainda não sabem desejar. Então, as mulheres, a gente não Explica um tem. pouquinho. Claro, O que quer dizer elas não sabem desejar? a gente aprendeu dentro da nossa sexualidade a ser objeto de desejo. Uhum. Então, eu preciso ser magra, bonita, sexy, Para ser para escolhida. ser escolhida, né? A famosa prateleira do amor, né? Que a Valesca fala no livro dela, a gente tem a prateleira do sexo ali também. Só que ativamente desejar não é algo que nos ensinaram. Então a gente não sabe se quer olhar para o mundo para olhar o que desperta o meu desejo, o que eu acho atraente, o que eu acho sexy, quais são as práticas que eu acho gostosas, né? Vem muita culpa junto, vem muita aquela coisa do a mulher certa não faz essa posição, não faz sexo assim, não geme desse jeito. Vem esse lado. Elas conseguiram falar isso para você, verbalizar? Elas conseguem dizer que elas não sabem. Então, assim, quando eu pergunto, mas o que te desperta tesão? Não sei. Não sei. Nossa, que terreno ainda tão desconhecido. Não, a gente não sabe ser ativa, desejante, né? A gente sabe ser desejável, mas não sabe ser desejante. Então, isso impacta muito na libido. Porque em começo de relacionamento, tudo é suficiente para alimentar a libido ali, Claro. né? Conforme os anos vão passando, como a gente segue esse roteiro de ser desejável, mas a gente já é teoricamente desejada porque já conquistou a pessoa, né? O roteiro da pornografia já não funciona mais, porque só performance sem prazer, sem retorno, não funciona, né? As mulheres ficam muito perdidas sobre como estimular o próprio desejo, como que eu faço meu desejo florescer, acontecer, o que desperta isso em mim. Então hoje eu percebo que esse é o território mais forte de queixa, é o desejo. E a gente, o orgasmo ainda tem, mas ele é um território um pouco Mas mais é um passo adiante já, né, de qualquer maneira. É um passo adiante, a gente caminha. Eu acho que só da gente falar, né? Só da gente ter esse espaço para dizer, tipo, nossa, o que é que a gente deseja? Para parar para refletir, já é um grande caminho. Mas ainda tem bastante estrada. Você é referência nesse tema, nesses temas, né, que são bem delicados, né. Alguém já olhou torto para você por causa disso? Como que é? Como que funciona? Hoje eu sinto menos esse impacto, mas quando eu comecei, eu morava no interior, numa cidade pequena, E você e já lidava com esses temas? já lidava com esses temas. Então eu comecei a trabalhar. Mas no consultório ou em re não tinha rede, assim, ativa Tinha nessa época? rede, Tinha? ainda era mais rudimentar, mas eu trabalhava já ali nas redes, eu já trabalhava nos 2 lugares. E eu percebia bastante conversa atravessada, coisa de na época eu era casada, né, então: "Ah, isso não é coisa de uma mulher casada tá fazendo", esse tipo de conversa, esse tipo de tom, ou até mesmo o entendimento de que se eu estava aberta para falar, eu estava aberta para ouvir qualquer tipo de cantada, qualquer tipo de assédio, né, porque trabalhava com uma temática sensível assim. Então já recebi muito. Quando eu saí do Big Brother, recebi também muitos conselhos de: "Ah, essa é uma área que você não deveria investir tanto, que vai te afastar de marcas, vai te afastar, né, das marcas vão ficar com medo de se unir à sua imagem". Então tem um preconceito grande, né. Hoje em dia eu sinto bem menos, eu acho que eu fui me posicionando, né, também Seriamente, né? seriamente, eu acho que as pessoas entenderam que isso é um trabalho, né, e que eu não tô ali para falar qualquer coisa, de qualquer maneira, tô ali para falar sério, assim, sobre um tema que eu acho extremamente relevante. O que que te move mais? Educar, provocar ou libertar? Eu acho que educar liberta, né, então educar com certeza, porque, para mim não tem nada, assim, a palavra empoderamento, que é uma que a gente já tá até cansado, né, de ouvir, eu acho que empoderamento de verdade, ele vem através de educação, não tem jeito, você só consegue se libertar de padrão se você entender de onde ele vem, por que sua sexualidade foi construída assim, o que eu posso fazer para mudar a partir dessa, né, quebrar esse padrão, quebrar esses tabus que tem na minha cabeça. Então educar para mim eu acho que é a principal linha de trabalho, mais do que provocar. Tudo que eu falo é uma provocação porque é um assunto que Acaba esbarra. sendo, não que você queira provocar. Mas eu tento não provocar, inclusive, porque o público que eu quero é um público que não está pronto para provocação, né? É um público que eu quero que realmente se sinta acolhido. Então, eu não quero chocar. Eu quero que ela mostre para a filha dela, ou que ela mostre para a mãe dela. E isso acontece muito. Então, eu recebo muito esse tipo de relato. Ah, eu assisti seu vídeo com a minha filha, né? Eu encaminhei seu vídeo para minha mãe, encaminhei seu vídeo para. E é isso que eu quero. Então, eu quero que as pessoas sintam que o sexo é um espaço de acolhimento também, né? E de vulnerabilidade, que tá tudo bem você
né, sentir um monte de coisa que você sente, tá tudo bem você não ter certeza das coisas, tá tudo bem você ter medo, você ter culpa. Então eu acho que educar pra mim porque eu acho que é o mais libertador, assim. E você acha que essa culpa toda, a gente já comentou, você acha que está diminuindo com todas essas informações também, essa busca por informações, né? Eu acho que melhora muito. Como ela veio muito do social, veio do religioso um pouco também, né? Quando a gente começa a desconstruir ela através da informação, ela vai perdendo força, essa culpa. Sim, Ela sempre vai ter ali, a gente vive numa sociedade que empurra a gente para isso. de volta. Mas a gente tem pelo menos a capacidade de raciocinar, né? E dizer, poxa, eu já aprendi que não é assim, então deixa eu recalcular essa rota aqui. Tem uma ideia também que o desejo tem um prazo de validade Uhum. e que o corpo da mulher deixa de ser sexual depois de uma certa idade. Isso é mito? Isso é verdade ou é falta de conhecimento e de conversa? É completamente falta de conhecimento. O desejo ele nunca tem prazo de validade nenhum, né? Na verdade, o desejo ele é algo que depende de tantos fatores e que depende de muitas coisas da nossa vida, muitos momentos da nossa vida. Então, assim, sim, né? Muitas mulheres que entram na menopausa vão sentir o impacto no seu desejo que não necessariamente tem a ver com realmente um prazo de validade, mas com toda a questão social, de autoestima, que está sendo impactada ali. A gente tem uma questão hormonal? Tem. A gente tem temporariamente uma queda de testosterona, de estrogênio. Não dá pra mentir, dizer isso não tem nenhum impacto na sexualidade, até porque se eu Você mentir, acha que as reposições são importantes? acho que são vitais. Acho que quem pode fazer reposição tem que fazer. A gente precisa falar disso também de maneira honesta, sem fantasiar e vender soluções mágicas, mas reposição hormonal é garantia de qualidade de vida hoje para as mulheres, né? Então eu sou super a favor, nem que seja feito de alguma maneira natural, mas alguma coisa, né? A gente não pode simplesmente Uma achar que ajuda. vai passar. E aí eu acho que tem o impacto do hormônio, sim, mas o impacto muito maior tá no que a sociedade faz com mulheres pós-menopausa, que é quase como se eu te dissesse agora você não tem mais valor. Se Você você não é fica capaz de fazer um invisível. bebê, você É, não tem mais valor para a você não sociedade. existe. E ao contrário, né? Porque justamente é uma fase em que você geralmente tem mais liberdade financeira, mais liberdade de tempo, E mais liberdade sexual mais também. liberdade sexual, mais autoconhecimento. Então, assim, é uma fase que a gente consegue trazer essa sexualidade de uma maneira muito mais gostosa, se quiser. Então, tem maneiras de se reinventar, de trazer o desejo, de viver Você essa se dedica a isso sexualidade. também nas suas. Então, eu comecei a abordar mais menopausa agora. E meu público foi amadurecendo comigo, É, né? porque se fala muito em perimenopausa, menopausa, tudo isso é uma questão de estado agora, né? Sim, mas a gente precisa falar mesmo, assim, porque qualquer coisinha que eu falo, eu vejo como as mulheres estão Repercute. e estão carentes de informação, assim, sobre essa fase, né? Porque elas ficam assustadas, nós, né? Sim, A ficam gente fica assustada e e com um monte de não medo, sabe o que está acontecendo. porque é isso, as pessoas te vendem um fim de vida, né? Que não é mais assim, Não. era um final de vida há, sei lá, 300 anos atrás, quando você tinha uma expectativa de vida de 60 anos. Hoje você tem metade da vida na A menopausa. Odete Roitman tinha 60 anos, 62, sei lá que idade, e estava aí causando, né? Exatamente. O que muda de verdade no prazer quando a mulher fica mais velha, amadurece? É o corpo, é a cabeça dela ou é o próprio olhar dela sobre si mesma? Eu acho que é uma junção dos três, né? A gente precisa reconhecer que o corpo tem algumas mudanças e elas existem e ok. Então a gente pode ter mais dificuldade de lubrificação, pode ter um tempo maior para orgasmo. Essas mudanças acontecem fisicamente. Mas eu acho que muito mais mora na cabeça e no olhar social dela para ela e da sociedade, né? Do que ela empresta do olhar social. Então, muito mais essa sensação, né? De fim de vida, de perda da beleza, de perda da juventude, que vem do discurso social, que não é uma realidade, mas vem E do é discurso. engraçado, Marcela, porque se você olhar mulheres e homens da mesma idade, né? Talvez porque mulher também seja não sei, tem homem vaidoso, mas a mulher se cuida muito, né? Principalmente nos dias de hoje, tem muitas ferramentas para a gente se cuidar. E eu sempre tenho a impressão que as mulheres, numa faixa de 60, por exemplo, são mais dinâmicas, mais engraçadas, mais curiosas do que os homens. Estou errada? Eu acho que isso em todas as gerações a gente vê essa diferença gritante, mas eu acho que essa geração de agora, de mulheres de 50, 60 anos, a gente vê isso muito marcado, assim. As mulheres foram correndo atrás de coisas diferentes, de descobrir o mundo, de melhorar, de aprender novas coisas. Elas são mais engraçadas, mais leves, mais felizes, sei lá. O homem tem uns outros pesos, né? Eu vejo que as mulheres se desenrolam e se desenvolvem mais, assim, especialmente nessas fases em que elas estão mais livres da carga que tinha da maternidade, né, às vezes da casa, do trabalho, da dupla jornada ali, então elas começam a se livrar mais dessas cargas
e vem uma liberdade maior. Então, sim, eu vejo as mulheres muito bem nessa fase, assim, por isso que a gente precisa entender que é muito mais sobre cabeça e entender que você tem uma vida toda para ser vivida e muita coisa gostosa ainda para ser explorada e que você não precisa ter vergonha de ter prazer, de ter tesão, de gozar, de nada disso, sabe? Isso pertence a qualquer idade, qualquer faixa etária e você pode, inclusive, viver o seu melhor momento agora, que finalmente você tá tendo um tudo mais descanso easy, aí, né? É engraçado porque os homens devem sentir coisas também semelhantes, né? O ocaso, né? Eles não têm mais aquela virilidade toda e parece que é vendida uma imagem que com eles está tudo bem Sim. e que com a mulher sofreria todos esses reveses. Como que você vê isso? Os homens passam por muitas experiências, talvez hormonalmente não tão discrepante quanto é para a mulher viver a transição da menopausa, mas eles vão passando por uma perda, inclusive a gente vê essa crise muito bem marcada neles, né? Uma perda de virilidade, de disposição, de potência natural da vida, né? E o quanto isso mexe com os homens também, né? Mas o que eles fazem em geral? Que não é com eles. Finge que não é com eles, esses mecanismos de compensação, acha que namorar uma mulher mais jovenzinha talvez vai equiparar ele com essa juventude que ela tem, ou comprar um carro XYZ. Então os homens também passam, e eu também acho que é um processo solitário para eles, né? Porque eu costumo dizer para as pessoas assim que homens não têm mais liberdade para falar de sexo. Em geral, eles falam de performance. Eles não falam de sexo no lugar de vulnerabilidade, de medo, de insegurança, de questões sexuais, né? Eles não tocam nessa temática. Então, os homens também vivem esse processo de maneira bem solitária, assim. Marcela, você foi casada, você falou, né? Uhum. Com um homem. E agora você é casada com uma mulher. Fala um pouco sobre essas diferenças. É bem diferente. Eu não sei. Além deles serem duas pessoas muito diferentes, assim. O que eu senti muito me relacionando com mulher, na verdade, foi um pouco da. Infelizmente, eu acho que nos relacionamentos heterossexuais rola meio que inconscientemente uma hierarquia relacional, sabe? E eu não sinto isso dentro do relacionamento com uma mulher. Eu sinto que é uma coisa muito mais horizontal ali, que as duas conseguem resolver juntas as questões, é como um time resolvendo uma questão, sabe? As conversas são muito tranquilas, porque falar de sentimento é muito tranquilo. É menos disputa? Muito menos disputa. Eu acho que é muito menos disputa, é muito menos insegurança, no meu caso, pelo menos, né? É muito menos insegurança, porque eu sinto que eu posso falar qualquer coisa, que eu posso ter qualquer conversa, que se alguma coisa está me incomodando muito, eu posso falar da maneira mais vulnerável possível ali, que ela vai entender, ela vai acolher, e também sinto que isso vem de volta, né? Que é uma coisa que eu sentia muito travada em um relacionamento com um homem, eu não sentia essa troca tão honesta sobre sentimentos, assim, né? Mesmo porque homens não lidam bem com isso, né? Não lidam bem, não tem espaço muito para falar, né? A gente generalizar é sempre problemático, mas a gente está falando da maioria, né? Mas não tem espaço até para desenvolver, às vezes até repertório mesmo, para palavras para falar sobre o sentimento. Isso tudo tem a ver com criação e educação, não tem? Tem a ver como o gênero é na sociedade, né? Como a gente constrói papéis de gênero na sociedade, eles são muito engessados e a gente tem que crescer dentro desses papéis, tanto homens quanto mulheres, e isso limita muito as potências e limita muito as personalidades. Então, mesmo um homem que tem uma tendência a ser mais sensível, a falar sobre sentimentos, ele vai querer boicotar isso, porque é um sinal de perda da masculinidade, que é algo Fraqueza, às vezes, né? precioso na nossa sociedade, né? E para as mulheres também, a gente vai acabando cedendo, acabando, às vezes, nem a sua personalidade ser extremamente meiga ou compreensiva, mas você vai se apertando para caber, porque é o que é esperado socialmente. Isso tem a ver totalmente com como a gente é educado, o papel de gênero na sociedade que engessa a gente, assim. E sobre aceitação, por exemplo, você falou que você tem um irmão trans, a sua família era aberta, ela acolhia. Minha família sempre foi muito tranquila, então a gente teve muita sorte, tanto eu quanto meu irmão, em relação a essas questões de sexualidade, gênero. Eles tinham um desconhecimento disso, né? Então demorou, até porque não era algo que se falava tanto, né? Isso foi bastante, já 10, 11 anos atrás. Não era algo que a gente sabia tanto quanto sabe hoje, mas rolou ali um impasse nesse falta de entendimento. Mas a partir do momento que houve compreensão, ali dentro de casa teve sempre muito acolhimento, o que foi essencial, né? Muito importante. O mundo é muito cruel, né, com diversidades. Então, acho que as O mundo famílias, é cruel com diversidade, as famílias precisavam entender que você precisa ser o porto seguro, o lugar que a pessoa se sente minimamente segura e acolhida. Precisa ser a casa, né? Precisa ser a casa. Hoje todo mundo tem acesso, a gente falou isso um pouquinho aqui, à pornografia. Uhum.
Antes tem adolescentes que antes de conhecer o próprio corpo, né, já estão Pesquisando. pesquisando nesses aplicativos. Como se educa sobre prazer no mundo com tantos excessos? Esse é um grande dilema, porque Muito difícil. a pornografia ela é muito complicada, ela é um grande deseducador, na verdade. Ela não tem um papel de educação correta, porque a pornografia do jeito que ela é feita ali, né, performática, muito machista, misógina, às vezes com outras questões muito problemáticas ali, ela promove uma deseducação, ela ensina uma E ela está realidade. formando uma geração. Olha que perigo. O que que isso pode dar, Marcela? Ela ensina uma realidade que não é compatível, então quando eles vão viver a sexualidade, eles têm conflito de Porque eles não têm aquela performance, é óbvio, não né? ter performance, o estímulo da vida real acaba sendo menos interessante do que o da pornografia, porque na vida real é tudo mais calmo, né, mais caótico, menos visual do que é ali, né, na pornografia. A gente tem impacto hoje até realmente na sexualidade masculina, na ejaculação precoce, né, na dificuldade de ereção, que vem aí do consumo de pornografia, além de endossar muitos estereótipos de gênero, endossar para as mulheres, então, enfim, pior, né? Porque não mostra um A de prazer, um desenvolvimento normal de como é uma sexualidade prazerosa para uma mulher. Então, a gente tem um problema de pornografia que ela deseduca, ela incentiva comportamentos machistas, às vezes homofóbicos, sem diversidade de corpos, né? Enfim, sem diversidade racial. Então, ela tem muitos recortes problemáticos. E o grande problema é que a gente não tem contraponto, porque a gente não tem educação sexual ativa acontecendo hoje como deveria acontecer. Nas escolas, para adolescentes. Sim, porque isso é uma coisa que a gente precisa dizer. A educação sexual, ela precisa partir das escolas, do Estado. A gente não adianta pensar que eu consigo em casa educar sexualmente um filho, porque primeiro que a gente não tem, ninguém recebeu essa educação. Não A dá gente para não tem passar. recurso para passar, né? Segundo que isso tem nuances muito específicas de idades, então uma idade você tem que falar de uma coisa, outra idade você tem que falar de outra, né? Exige um preparo muito grande. E a gente não tem a garantia que esse lar é um lar protetor dessa criança e desse adolescente, né? Muitas crianças e adolescentes vivem realidades de abuso dentro de casa, a Sim, maioria, na verdade. muito. Né? A maioria dos casos de abuso acontece dentro de casa. Então, sim, a educação sexual ela deveria ser um papel do Estado e das escolas. Mas hoje, por ignorância, as pessoas têm um medo muito grande, acham que a educação sexual é passar pornografia no recreio ou ensinar crianças a serem homossexuais, né? Tem muitas questões que não permitem que as pessoas entendam o quão precioso é educação sexual para crianças e adolescentes, que não é só sobre prazer, é sobre prevenção, é sobre consentimento, né? A gente tem altos índices de gravidez na adolescência no nosso país, a gente tem altos índices de infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem muitas questões que a gente precisava ter um contraponto, a gente precisava ter espaços seguros para que adolescentes pudessem se informar. Nossa, isso está longe de ser resolvido, né? Tá, porque virou também uma questão política no nosso país, entre outros lugares ali que dificulta muito. E a gente já tem provas que países que têm educação sexual bem feita melhoram todos os Qual país índices. tem isso? Países nórdicos da Europa tem Sim. bastante, né? Holanda, Noruega, tem programas mais firmes de educação sexual. Estados Unidos não tem, eles têm uma educação sexual bem falha também. Mas, por exemplo, a gente tem Noruega, Holanda, com índices até de melhora na gravidez, demora mais para eles começarem a vida sexual, demora mais para engravidar, porque você está sanando dúvidas. Mais ciente também, né? Ciente, você tira um pouco daquele mistério, porque você fala sobre o assunto, então eles conseguem analisar melhor a situação sem pensar só no mistério que está ali envolvido no proibido daquilo. Então a gente precisava muito ter espaço para ter o contraponto, hoje em dia principalmente, porque as redes sociais elas deseducam muito, né, na pornografia. Assim, a gente precisava ter um lugar seguro para educar. Se você tivesse 1 hora com um adolescente sentado do seu lado, o que que você falaria para ele? Eu acho que eu discutiria, acho que um dos principais tópicos seria consentimento, que eu acho que é um tópico que eles não aprendem, que é para as meninas Não é não? a liberdade de falar não mesmo, em qualquer fase, em qualquer momento, independente se você está sem roupa, independente até onde você já foi. Não, super, né, válido para os meninos também, né, consentimento é negociável, assim, ninguém bêbado consegue consentir, ninguém tá dormindo consegue consentir, então esse seria, acho que um dos tópicos que eu negociaria muito. Eu falaria muito sobre prevenção, não tem como, né, como a gente precisa cuidar do nosso corpo em relação a tanto a gravidez quanto a IST, e também, se eles fossem adolescentes numa fase de início de vida sexual, falaria de prazer. Porque eu acho que hoje a gente precisaria discutir uma sexualidade mais honesta, e acho que de prazer anatômico mesmo.
sabe? Ah, uma vulva funciona assim, então é esse tipo de estímulo que é necessário aqui para ter prazer, um pênis funciona assim, esse é o estímulo necessário para ter prazer. Então, né, a gente precisa ampliar o repertório ali sexual. Eu acho que eu abordaria esses 3 tópicos. Como você iria convencer eles para não ficarem entrando em aplicativos de sexo? O que que você dá em troca? Eu acho que o principal argumento que a gente pode ter é o quanto aquilo é incompatível com a realidade, né? E o quanto aquilo vai mudar, vai moldar o seu olhar de uma maneira negativa, que às vezes vai te atrapalhar sexualmente no futuro. Então, eu acho que mostrar que isso pode atrapalhar a vida sexual talvez seja um caminho para que os adolescentes possam entender. Né? Então, assim, essa cena que você está vendo não é um recorte da realidade. Eu sei que ela pode ser estimulante sexualmente, mas ela não vai te dar recursos que vão te fazer ser uma pessoa que desfruta bem do sexo, que é bom de cama, né, ou que vive uma sexualidade da maneira plena e que pode ter impactos, inclusive, na sua vida mesmo, né, no seu bem-estar, na sua capacidade de sentir prazer, de gozar, de ter ereção, né? no desenvolvimento da sua sexualidade, da maturidade sexual. Então, é super difícil. Por isso que eu acho que o contraponto tinha que ser desde cedo, né? A gente precisa convencer antes deles estarem imersos no universo da pornografia. Porque Antes, uma vez que entra é difícil, né? é difícil sair. É difícil sair. Marcelo, hoje o sexo virou performance, né? Como tantas coisas na vida virou performance, viraram. Como que a gente faz para resgatar o toque, o tempo, a intimidade real e verdadeira? Sabe que eu acho que um dos maiores desafios do sexo hoje, além da performance, é a gente se desconectar para transar, né? Porque a gente vive num Se mundo desconectar para se conectar. para se conectar. Então, eu costumo falar para as pessoas que hoje a gente tem que fazer um esforço ativo mesmo em relação ao sexo, né? Então, a gente precisa botar ali na agenda e não é o despertador vai tocar, agora eu vou transar, mas é o momento em que eu tiro o celular, que talvez eu bote uma playlist no quarto, em que eu mudo a iluminação, em que eu dou recursos para o meu cérebro entender que eu estou entrando num espaço erótico, sensual, em que eu posso me desconectar. Nossa, no meu tempo não era nada disso. A gente tinha tesão e pronto. É, hoje a gente tem que fazer um esforço, porque com tanto de estímulo que se recebe do mundo, o estresse que a gente vive, se você for só esperar esse desejo acontecer ali sem, né, conseguir parar para se conectar com outra pessoa, é difícil que ele venha. Então a gente É tem que, uma das coisas ruins dessa modernidade, viu? com certeza. Ah, o celular, as telas em geral roubaram muitas coisas da gente, né? Roubaram o nosso tempo, a nossa capacidade de focar, a capacidade de estar presente nas Mas eu coisas. jamais imaginei que ia roubar a vontade ou a possibilidade ou o tempo de fazer sexo. Mas rouba porque sexo, ele pensando para o corpo, né? Ele é uma fonte de prazer de liberação de dopamina, que é o que o nosso cérebro, no fim das contas, quer. Quando a gente vai ter um orgasmo, quando a gente vai ter prazer, ele quer que você libere dopamina para ele sentir prazer e ele querer mais daquilo ali. Só que essas fontes hoje rápidas, internet, telas, compras, Também trazem isso? sim, e muito rápido. Ela libera dopamina muito rápido. E essa é a grande questão do vício nas telas que a gente tem. Porque a Ah, é a liberação mesma dopamina? é a mesma dopamina. Só que no Nossa, sexo, que desleal, né, essa concorrência. você tem que conquistar ela de maneira muito lenta, né? Então você tem que ir galgando passos para conseguir chegar nessa liberação ali. Então é muito difícil competir, porque é fácil você falar, ah, é muito mais gostoso eu ficar aqui deitada, arrastando para cima, né? E liberando um montão de dopamina por segundo. E também você fica menos vulnerável, né, ao outro. Você não tem nem. E eu falo assim, a conta, né, que o nosso cérebro também faz é o quanto de esforço versus a recompensa. O sexo é um esforço, né? Não só físico, como mental, emocional, né? Você tem um monte de coisa envolvida ali. Deitar e rolar o feed, praticamente zero esforço. Então, o que eu falo para as pessoas é, hoje, sim, para o sexo ter um protagonismo, a gente precisa também que ele seja bem gostoso, muito bom, não precisa pendurar no lustre nem ser circo de solé, mas precisa ter muito prazer, ter orgasmos gostosos, porque daí seu cérebro vai falar, Quero mais. eu lembro disso aqui, é bom, vamos fazer de novo. Nossa, quanta parafernália, né? Sim. A liberdade sexual, às vezes, ela não vem junto com a liberdade emocional, né? Você acha que a gente confunde essas coisas? Acho. Acho sim. Acho que o discurso de liberdade sexual, ele vem como um discurso muito progressista, e ele realmente é, né, de muitas mudanças, mas que se ele não acompanhar mudanças de gênero que impactam no emocional, no psíquico, no social, ele é um discurso vazio. Então, você vai continuar não se sentindo satisfeita, porque não adianta nada você poder transar com quem você quiser se você não tem prazer.
né? Se você não está pronta para lidar com a culpa que você tem sobre o prazer, se você não está pronta para lidar com o abandono de uma pessoa que você transou e não quer falar no dia seguinte, então não tem como, é um discurso muito poderoso e empoderador, a liberdade sexual, mas ela precisa vir acompanhada de mudanças de gênero. Ela tem vindo? Ela tem vindo um pouco mais, mas eu sinto que veio primeiro a sexual, tanto que hoje, quando eu vou falar de sexo com as mulheres, eu falo, a gente não pode cair de novo em outra opressão, que é a opressão da mulher moderna que Pode tudo, transona, né? pode tudo, tem que fazer homenagem ou abrir o relacionamento para ser moderna, e tem que ter um orgasmo múltiplo e orgasmo em todas as posições, porque senão você está se oprimindo de novo, né? Então, assim, o discurso não é esse, o discurso é entender você, seu corpo, o que faz bem para você, onde você se sente confortável, né? Você se sente confortável na monogamia, então é a monogamia que é para você. Você quer experimentar outras coisas, então vai experimentar outras coisas. A gente precisa amadurecer os dois discursos juntos, porque senão fica vazio de novo e fica opressor de novo. Nossa, e a pressão da sociedade nisso é muito forte. Muito. Muito, de tudo que é canto, seja de comercial de TV, filme, teatro, novela, tudo, né? E aí isso foi outro lugar que eu fui entendendo também. Primeiro eu estava lutando lá por mais liberdade, depois eu tive que lutar para elas entenderem também o que é sexo real, não só ter liberdade, mas qual é essa expectativa? Porque, se eu vejo a Sabrina Sato dizer que transa 40 vezes por semana com o namorado dela, aí eu transo uma vez por mês com meu marido. Aí vira um conflito na vida dessa mulher, uma angústia. Calma, a maioria das pessoas transa uma vez por mês, não Faltou sei. dizer isso, né? A maioria das pessoas transa Faltou bem dizer menos do que a isso. Sabrina Sato, né? Hoje, então, o discurso que eu tenho é muito mais para que as mulheres entendam um pouco mais honestamente. Vamos fazer o melhor que dá? Você pode melhorar sua vida sexual, você pode ter mais desejo, você pode ter mais prazer, mas também não cai nessa falácia midiática de que o certo é você estar transando 30 vezes por semana, porque a sua realidade não é a da Sabrina Sato, o seu relacionamento não é o mesmo da Talvez nem a Sabrina da Sato. Sabrina seja. Talvez a dela não seja. Esse discurso dela veio de um relacionamento recente, com uma pessoa mais jovem. São histórias, realidades e realidades. Então, hoje eu tento puxar essa maturidade emocional para a gente acompanhar a liberdade sexual. Hoje em dia fala-se muito o que é o verdadeiro luxo, né, Marcela? Para você, o que é luxo hoje em dia? É tempo, é silêncio, é intimidade, é prazer? Eu acho que tempo hoje é o maior luxo, assim, para mim, na minha vida, na correria, eu acho que na vida de quase todo mundo, porque eu acho que e tempo de qualidade mesmo, né? Tempo que a gente possa usar do jeito que quiser. Porque tempo a gente tem várias horas aí no dia, mas tempo de descanso, tempo de qualidade, tempo de lazer, tempo de prazer, isso é o que falta. Então hoje para mim é o verdadeiro luxo. E eu acho que daí ele acaba entrando no prazer ali E uma também. agenda organizada para isso, né? Porque às vezes você até tem o tempo, mas fica meio caótico. Sim. Eu acho que hoje eu vejo como tempo principal luxo da minha vida e da maioria Da da maioria vida das das pessoas. pessoas. Da maioria das pessoas. Depois disso tudo que a gente estava comentando, dessa história de mulheres que dizem transar 30 vezes por semana, por mês, sei lá, me perdi nos números. O que você diria para uma mulher que acha que o desejo dela ficou para trás? Que o desejo é 100% resgatável. E que a gente não existe uma fórmula Olha que boa mágica. notícia. É resgatável de verdade, assim. O desejo ele mora na gente, é que a gente precisa aprender o que a gente deseja, o que é que bloqueia esse desejo, e o que é que acelera esse desejo, o que é que impulsiona esse desejo. E o que nos falta é consciência. Então, o que eu diria para as mulheres é: fica tranquila, a gente precisa aprender a desejar e ter consciência melhor desses processos, de como funciona o desejo para o corpo, para a mente, entender que o mundo todo conspirou para que você se sentisse assim, incapaz de desejar, mas que você é capaz, mas é um processo de autodescoberta, um processo de entendimento ali Aí da sua precisa ter vida. terapia, Hoje em precisa. dia a gente tem muita Quais são as informação. ferramentas para A isso? gente tem muita informação de qualidade nas redes, eu tenho muita informação, por exemplo, para quem quiser, tem até uma série que fala sobre desejo, para informações que a gente Isso pode tudo está no buscar. seu YouTube? Tá no meu Instagram. Instagram. Uma série chama SOS Tesão. Foram 30 episódios justamente para explicar um pouco disso. A gente tem cursos, eu tenho curso, e tem profissionais também, então sexólogos, terapeutas sexuais, né? Tem um pessoal que consegue te ajudar a mapear isso, né? Mapear esse desejo. E tem até coisas pequenas que você pode começar a fazer, eu acho básicas na sua vida, que é esse exercício de prestar mais atenção no mundo, o que é que desperta o seu desejo, o que te dá prazer, se tocar, conhecer seu corpo, né? Masturbação, que é uma palavra que todo mundo sai correndo, é uma ferramenta importante para as mulheres Sim. se conhecerem. Ler, ao passo que a pornografia não é legal, mas a gente tem muitas coisas legais, tem contos eróticos, Eróticos, a diferença, né, entre erótico erótica e e pornografia. pornografia. Fala alguns autores eróticos
que você acha legal? Nossa, agora você me pegou. Porque eu não vou lembrar de cabeça. Eu posso te mandar pra gente fazer uma listinha Tudo pras bem, mulheres, é assim. bom, é Posso te bom. mandar. Eu Eu, lembro que inclusive, tem vou um... lançar o meu em breve, porque Ótimo! eu Tem uma adoro escrever francesa, erótico. que é a Anaïs Nin, que falou muito sobre erotismo. Eu acho que a Doris Lessing também falou. Brasileiros tem o João Ubaldo, né? Eu não consumi muita coisa. Eu consumi muita coisa online. Tem 2 livros que eu gosto muito. Tem um livro que se chama... É da Nancy, chama Jardim Secreto, se eu não me engano. Que ela falou sobre fantasias femininas. Ela traz muitas fantasias de maneira bem crua, assim. Que é super legal para as mulheres entenderem. E tem um novo que se chama Want. Talvez, já deve ter em português. Se chama Want também. E ele é da... A personagem que faz a sexóloga daquela série da Netflix, como se chama, gente? Sex Education. Ela escreveu um livro chamado Once, onde ela fez uma versão meio moderna desse livro Jardim Secreto, da Nancy, em que ela fala um pouco sobre as fantasias atuais das mulheres e traz outras fantasias. É muito bom isso, né? Mas eu posso te mandar depois uma lista. Tem muitos audiobooks, tem muitos Depois do podcasts. audiobook, você está no carro. E é assim, a galera põe a sonoplastia erótica ali para você. Tem muitos podcasts de conteúdo erótico que a gente pode listar depois, assim. Mas tem muita coisa que dá para ouvir e dá para ir resgatando essa sexualidade. Muito bom isso. O que o prazer te ensinou sobre o amor e o que o amor te ensinou sobre o prazer? Bom, mais fácil. O amor me ensinou sobre o prazer que quando a gente ama, a gente pode estar vulnerável. E a vulnerabilidade, ela é um aspecto, às vezes, importante do prazer. Porque eu digo assim, para você gozar, para você sentir prazer, você precisa estar vulnerável, entregue realmente. Você não pode estar na defensiva, né? A defensiva te impede completamente de sentir prazer. Então, eu acho que o amor me ensinou muito isso sobre o prazer. Que, de fato, quando você está num relacionamento que tem amor ali, se você se sente tranquila de estar vulnerável, você consegue ter experiências sexuais mais maduras, mais gostosas. E o que o sexo me ensinou sobre o amor? Tá, eu acho que o prazer me ensinou sobre o amor a importância de investimento. Em qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa investir tempo, energia. A gente não pode achar que o discurso da espontaneidade, eu falo que é o mito da espontaneidade, que nem prazer e nem relacionamento vai dar certo do nada. Assim, do nada as coisas se resolvem. Só é bom... Bateu. Só é bom se for aquele sexo que começou do nada. Só é bom se for aquele amor que tudo se encaixa. É o maior mito da sociedade esse. Porque não existe. Tudo precisa de ajuste. No prazer, na cama, no sexo. Você vai reajustar milhões de vezes. Você não é a mesma pessoa hoje que você é com 30, depois você não é com 60, com 50. Não, então, ontem, hoje você não é, né? Nem nesse mês, nem quando a gente está ovulando, nem quando a gente está menopausa. Então, assim, a gente precisa ajustar. E a gente precisa parar de dar... hierarquicamente colocar amor ou sexo em lugares de que só o espontâneo é melhor do que o resto. Porque isso é um mito grande que deixa as pessoas num saudosismo do eu queria sentir o que eu sentia na adolescência. Não vai, mas assim, vamos aprender a trabalhar gostoso com o que a gente tem, né? Pra sentir né? Desnecessária, sabe? Desnecessária, incompatível com a realidade e que não faz sentido nenhum. Então, acho que foi isso que o prazer me ensinou sobre o amor, que tudo precisa de ajuste, na cama, fora dela, pra gente Nossa, eu aprendi deixar tanta bom. coisa aqui com a Marcela. Foi um prazer, uma delícia de conversa, Marcela, falar com você sobre tesão, sobre amor, sobre investimento, né? Esse é o investimento que realmente interessa. Vale não a pena, aquele gente. que a gente vê no comercial de TV, não, dos bancos. Esse Investir na investimento. gente, né? Na nossa vida. E também foi bom lembrar que a maturidade é um momento que pode ser bonito, né? Pode ser, deve ser vivido. Enfim, obrigada por estar aqui com a gente, foi muito, muito bom. Obrigada por esse espaço, foi um prazer estar aqui com Foi você, muito bom. com vocês também. Espero que tenha sido útil aí para as mulheres em Muito, casa. muito.